Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de Momentos com Jerônimo Mendonça. Estamos aqui iniciando mais uma live. Enquanto isso, Flavinha, Ana Lupe, boa noite, sejam bem-vindas. Enquanto vocês vão chegando, Clara, Mari, Giovana, Ana, Martiele, Natália ou Carlos. Agora a gente não sabe, né? Se é a Natália ou se é o Carlos. Chegou primeiro, Flavinha. Flavinha, que live maravilhosa que está acontecendo. Cláudia, boa noite. Um beijo para o Everton. Clara. Ana, boa noite. Seja bem-vinda. Que live maravilhosa que estava acontecendo agora no Mundo Jovem Espírita, gente. Fantástico, com o nosso querido Jorge Elahá. Recomendo a vocês que depois que tiverem um tempinho, vão lá no Mundo Jovem Espírita, vai estar salvo com certeza. Jorge Elahá está dando uma lição, uma aula de Antigo Testamento, dos 10 Mandamentos. Gente, impressionante o conhecimento que Jorge Elahá tem e com a clareza, né? Com a clareza que ele vai trazendo para nós, com muita alegria mesmo. Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Patrícia, boa noite, querida. Então, gente, que coisa fantástica. Até mandei para a Flavinha lá, estava terminando de me aprontar e viu a live do Jorge Elahá lá no Mundo Jovem Espírita. Fantástico, fantástico mesmo. Recomendo a vocês, aqueles que quiserem conhecer um pouquinho de Antigo Testamento, corram lá depois, né? Com certeza vai estar salvo. É fantástico, vale muito a pena. Vamos ver quem chegou. O Carlos entrou normal. João Carlos, boa noite, querido. Quem tá? Samuel, boa noite, Samuel. Marcelo. Então a Natália e o Carlos estão aí, individualmente hoje. Vamos fixar o comentário. Recomendo muito, viu, gente? Recomendo mesmo, que é, olha, fantástico. Opa, perdi. Não, deixa eu desfixar o comentário da Cláudia aqui. Deixa eu colocar de novo aqui. Agora acho que deu certo. Não deu certo, que coisa. Você está de Carlos mesmo? Agora deu certo, pronto. Francine, boa noite, seja bem-vinda. Então, gente, olha, retomando novamente o que eu estava dizendo, Jorge Elahá está fazendo uma live fantástica, deve estar terminando agora, depois vocês... ele faz o Pinga Fogo pela Web Rádio Fraternidade, Marcelo, é verdade. Mas hoje ele está dando uma aula fantástica, que eu falo para vocês depois, vão lá e assistam quando puderem, é claro, que é muito bom, porque às vezes nós não entendemos muito o Antigo Testamento, né? A gente vai muito pelo Novo Testamento, e o Antigo Testamento, para quem quiser conhecer um pouquinho de doutrina espírita, de Novo Testamento, tem que fazer referência ao Antigo Testamento, né? Não dá para esquecer toda a base doutrinária religiosa que contém o Antigo Testamento. E o Elahá realmente é fantástico. Tem muitas passagens que, por exemplo, o pessoal comenta muito, né? Naquele momento derradeiro de Jesus, que ele falou, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Né? Alguma coisa assim. E, na verdade, ele não estava falando isso, ele estava recitando um salmo. Não sei exatamente qual salmo que é, mas era uma forma de uma oração que Jesus estava fazendo naquele momento. Então, é fundamental, né? A Flavinha está dizendo que tem um livro que relaciona com os dois. Então, é muito importante. E tentar lembrar uma coisa que ele falou, agora não vou conseguir lembrar. Mas achei muito, muito oportuno. Muito oportuno. E ele faz a referência, eu estava vendo agora há pouco, a referência do Shabá, né? Que é o sábado, que o judeu faz a sua... que vamos por falar, é o dia de louvar ao Senhor, é como se fosse o nosso culto do Evangelho no Lar. Ele faz essa referência, essa relação. Ferre, boa noite, seja bem-vindo. E enquanto
que eu ia falando para vocês. A Flavinha está dizendo que de vez em quando ela usa para as lives de palavras de vida eterna. Realmente é muito bom. Eu não sou muito expert em Antigo Testamento, não. Malemar alguma coisinha do Novo Testamento, né? Adriana, boa noite, seja bem-vinda. E o Severino Celestino, Luciana, é fantástico também. Não tinha visto chegando, viu? Seja bem-vinda. Se eu não te cumprimentei, o Severino Celestino realmente tem um conhecimento bíblico fantástico também. A gente fica impressionado com o conhecimento desse pessoal. E parece não, certamente já viveram outras encarnações, né? Dentro dessa vivência que nós temos, né? Bom, queremos estar aqui ou queremos estar do lado de lá? A mensagem de hoje é o outro mundo. E se a gente pensar, como estava falando para vocês, eu fiz a postagem nos stories, né, da live de hoje. Eu gosto sempre de fazer a postagem, né? Falo para aqueles que gostarem de acompanhar os stories, eu sempre procuro colocar uma música que tem relação direta ou indireta, pelo menos, com a mensagem que a gente vai estudar no dia seguinte. E o outro mundo, eu peguei a música da Cacá Rezende, Do Lado de Lá, né? Eu gosto muito da Cacá Rezende. A Cacá eu adoro, né? Acho que ela tem uma voz fantástica, magnífica, uma doce de criatura. E também uma dupla que eu gosto demais também é o Tim e Vanessa, que eu falo que se você pegar as músicas de Tim e Vanessa, dá para você fazer lives dissecando cada trecho das músicas de Tim e Vanessa, né? Marquinho, boa noite, seja bem-vindo. Então eu acho muito interessante e vale a pena, né? Aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais, né? Tanto Cacá Rezende, como também do Tim e Vanessa. Quando estamos aqui não queremos ir, mas quando estamos lá não queremos vir. João Carlos, idas e vindas, né? Idas e vindas. Sabe o que eu acho, João? É mais ou menos assim. Estava fazendo uma análise outro dia. Aqui, por mais que a gente passe calor, né? Que nem falei pro pessoal hoje, estava 37 graus aqui em Araraquara, na sombra, né? 37 graus. Aí você pega, de repente, estava 2 graus pouco tempo atrás, né? É uma loucura, né? A Luciana está dizendo até que quando estamos lá queremos estar aqui com tantas coisas para fazer ainda, e quando estamos aqui nos dá vontade de estar do lado de lá. Então eu estava pensando mais ou menos isso, nessa relação, né, entre cá e lá. Quando a gente está aqui, por pior que seja a situação, né, o calor, o frio, a chuva, enchentes, né, a seca, queimada, um monte de coisa que a gente vai vendo, a doença, com tudo isso a gente fala, bom, aqui a gente já sabe como é que tá, né? Então a gente, tá ruim, mas tá bom, sabe aquele negócio que a gente fala, tá ruim, mas tá bom? E quando a gente está do lado de lá também, isso aí é uma projeção, tá? Eu não lembro exatamente disso. Acho que é mais ou menos semelhante. Fala, gente, tá tão bom aqui, né? A gente só tocando harpa, né? Só passeando pelas nuvens, né? Não fazendo nada. Até parece, vai nessa. Vai esperando que você vai descansar do lado de lá. Tem muito trabalho. E aqui ainda a gente tem a vantagem. Boa noite, Ari. Aqui a gente tem a grande vantagem que nós temos horas de sono. Os espíritos amigos trabalham diuturnamente. Então não tem folga, não. Não é regime de escravidão, é regime de trabalho, trabalho e trabalho, né? Faz parte do nosso processo evolutivo. Então, quando a gente fala em outro mundo, né? Will, boa noite, seja bem-vindo. Quando a gente fala em outro mundo, né, eu gostaria de habitar um planeta melhor, um planeta mais evoluído, né? E a música da Joyce, João Carlos, agora entendi que o pessoal estava fazendo graça com você. João Carlos sempre fazendo seus links. Parabéns, João Carlos. Então, a gente fala assim, eu queria estar num planeta mais evoluído, eu queria estar num mundo feliz, né, habitando as esferas luminosas. Mas a gente tem muita lenha para queimar ainda, né? Nós não estamos
devidamente preparado. Quer ir para Júpiter, Flavinha? Flavinha, se você quiser ir para Marte, o pessoal como é que fala? Oh meu Deus, esqueci, sumiu a palavra. O pessoal tá pegando candidatos para ir para Marte de viagem só de ida. Bora lá, né? É mais ou menos essa relação, né? Eu estava até analisando isso. Como a pessoa tem coragem, né, digamos, de ir para Marte, sabendo que ele não volta mais, né? Não, pelo menos materialmente falando, né? Aí a pessoa estava comentando que, na verdade, é aquela relação relativa aos desbravadores, né? Vamos pensar, quando os bandeirantes vieram desbravar aqui as terras aqui no Brasil, muitos deles morreram no caminho, né? Muitos deles morreram. Então, por conta disso, é mais ou menos isso que a gente está imaginando que vai acontecer quando esses desbravadores interplanetários forem, né, para lá, né? Então, vamos ver o que o Jerônimo fala para nós. Já estou falando muito. Já estou falando muito, né? Vamos falar a mensagem Outro Mundo. O que o Jerônimo vai trazer para nós nessa mensagem? Expressão comumente usada de outro mundo para designar a vida espiritual merece singular apontamento. Bom, outro mundo, né, na concepção do Jerônimo, Morgana, boa noite, seja bem-vinda. Seria para designar a vida espiritual. E aí ele vai falar para nós que seria... O ponto pontual é meu, relação relativa, já não sei quem falou agora, viu? Ari, depois você fala quem falou relação relativa aí. A gente erra bastante, viu? A gente erra direto aqui. Querendo, não querendo. Bom, depois vocês me contam quem que falou essa relação relativa. Eu falei relação relativa? Nem sei. Se eu que falei, tudo bem, faz parte. Eu não nego nada, eu assumo. Qualquer coisa, falou, falei, ou então prova que eu não falei, sei lá, alguma coisa assim. Mas vamos ao que interessa aqui, vamos ao que interessa. Então, essa expressão comumente usada de outro mundo para designar a vida espiritual merece singular apontamento. Qual seria, então, esse singular apontamento? Que ele vai trazer para nós neste exato momento, tá? A vida presente ressurge da vida passada. Então, a nossa vida presente, ela vai ter relações profundas da vida passada. Só fazer um parênteses, viu, Luciana? Só não erra quem não faz, tá? Aquele que fica caladinho aí, né? Esse não erra. Olá, querida Laura Lins, Mundo Jovem Espírita, bem-vinda, querida. Parabéns pela live com o Lahá, viu? Fantástica, já fiz a divulgação. Serjão, boa noite. Então, a vida presente ressurge da vida passada, deixando-nos a posse dos resultados da sementeira que fizemos no campo de tendências, doenças e mutilações do vaso orgânico. Tá? Então, a nossa vida presente, ela está relacionada intimamente com a vida passada. E traz, na questão que a gente coloca sempre, da sementeira, né? Os resultados da sementeira que fizemos. De que forma? No campo das tendências, das doenças e das mutilações do vaso orgânico. Então vejamos, cada um de nós temos alguma tendência de fazer, de ser, de estar de um jeito diferente. Então essas tendências que nós já temos, que a gente já percebe que a gente não consegue vencer, por maiores que sejam as dificuldades, pessoas que não conseguem. Estava até analisando hoje a live que o André Trigueiro fez, ele colocou com muita propriedade que ele está tentando trabalhar com muito afinco a sua paciência. Ele fala, eu sou um cara muito impaciente. E as pessoas até perguntaram para ele, poxa, mas André, eu não vejo razão para o mundo parece que está perdido, a gente está, não sei como que a gente vai fazer. Ele falou, olha, nós não podemos analisar o filme como um todo, né? A gente tem que estar analisando agora apenas somente um frame, ou seja, uma foto daquele momento, né?
uma foto do momento que nós estamos vivendo. E essa foto não significa o filme todo. É apenas somente um momento, um fato pequeno. E o André Trigueiro comentou com muita propriedade também que a avó dele é uma avó, acho que já desencarnada com certeza, portuguesa. Então ele até falou com o jeito da avó, ele falou que adorava o jeito dela falar, que ela carregava no sotaque português. E um dia ele, jovem ainda, ele estava irritado e falou assim: avó, perdi a paciência. Ela falou assim, falando assim, eu não vou falar com o sotaque dela, mas como que você vai perder uma coisa que você não tem? Não se perde o que não tem. E aí ele começou a refletir sobre isso, não é? Quando a gente fala, eu perdi a paciência, como é que você pode perder alguma coisa que você não tem? A paciência é um trabalho que a gente tem que fazer diuturnamente, tá? Francine, se você se considera impaciente, então olha, eu vou dar um spoiler, dia 14 de setembro eu vou estar no Home Office Espírita e um dos temas que por acaso caiu para eu falar também, né? Tem outros temas junto lá, é sobre a paciência. Não sei porquê, viu? Não sei porquê, acho que erraram a direção, porque eu sou um cara tão paciente, não fiz nenhuma live de paciência esse ano, então a gente percebe assim, as nossas tendências. Eu tenho tendência a me irritar, eu tenho tendência a ser maledicente, eu tenho tendência a um monte de coisa. Então, estas tendências que a gente já traz, elas já fazem parte. Sabe aqueles vícios que a gente vai trazendo de linguagem, né, de falar, subir para cima, descer para baixo, um ponto pontual, né? Ou enterrar na terra, o sofrimento que a mulher sofre, né, Martiela e Flavinha, né? Não sou só eu, não, né? Então, olha só, a maledicência aí, ó. Já tô sendo incaridoso. Não existe incaridoso. Não estou sendo caridoso, tá? A gente tem que respeitar as nossas dificuldades e as nossas tendências também. Porque quando a gente traz a nossa tendência muito enraizada, é como você fazer um... Eu já falei para vocês, acho que uma vez, que quando a gente vai numa casa espírita, vocês já prestaram atenção que a gente procura sentar sempre naquele mesmo lugar? Sempre naquele mesmo lugar? E aí, se você fala, naquele dia, por exemplo, o centro está cheio, você se viu obrigado a sentar num outro lugar. Você vai ficar sentindo incomodado. Poxa, eu estava tão habituado ali. Então, esses hábitos que a gente traz e vão fazendo parte do nosso dia a dia. Então, o que a gente costuma dizer, que é a nossa zona de conforto. E como a gente se acostuma rapidinho com a zona de conforto? É uma coisa assim fantástica. Vou mostrar para vocês como a gente também, como a gente acostuma fazer uma coisa e se você for fazer diferente, vocês vão estranhar. Por exemplo, cada um de vocês agora, nesse exato momento, fala para vocês cruzarem os braços, tá? Agora, cruze o contrário. Não vai ficar estranho? Então, nós temos um hábito que a gente faz parte do nosso processo evolutivo. Então, esses hábitos que a gente traz do passado, eles são muito recorrentes e muito presentes na nossa vida, né? Quem tem toque quantas cadeiras? Jesus do céu, aí já é demais. Agora é fácil, né? Você vai contar porque tem muitas pessoas vão separando as cadeiras e ficando mais fácil para contar, né? Então, essas tendências, que eu estava até dando esse exemplo para vocês, é uma coisa assim que a gente vai trazendo do passado e a gente tem que trabalhar com elas, tá? Nós temos que trabalhar. Quando você percebe que é tendencioso a fazer determinada coisa, lembra dessa lição. Espera um pouquinho, está na hora de mudar. Está na hora de mudar. Por exemplo, outra coisa que ele fala, doenças. As pessoas às vezes nascem com doenças congênitas. Então tá, é o gene do pai, da mãe que veio, tudo isso. Tá bom. Mas muitas vezes não tem nada a ver, o pai e a mãe não tem nada daquilo e a criança nasce com alguma doença já pré-existente ali. E aí, de onde veio? Com certeza de alguma situação que ela comprometeu na sua existência anterior. A gente não pode dizer seguramente que tudo
é reflexo do passado, mas algumas doenças que elas se manifestam na nossa vida, elas têm íntima relação com vidas pretéritas, de um passado pretérito, né, Martielli? Como você disse também, que eu disse, tá? Fazendo meia-culpa aí. E mutilações do vaso orgânico. Às vezes, o espírito nasce numa situação tamanha, com tamanha comprometimento, para que ele consiga trabalhar aquela encarnação de uma forma como é que fala? Que ele consiga trabalhar a sua encarnação de uma melhor forma possível. Doença congênita é aquela adquirida na gestação. Então tá, eu não sou da área médica, como estava dizendo ontem, eu sou ignorante na área médica, né? Então, Babi, boa noite, querida. O outro mundo está sendo elaborado dentro do mundo íntimo de cada um. Assim como a sociedade humana, com tudo que nela existe, é a soma dos reflexos dos lares que a compõem. Então, o nosso outro mundo, como é que vai ser? Vai ser proporcional àquilo que estamos fazendo hoje. É proporcional. Eu construo meu mundo novo. A minha encarnação, onde eu vou habitar, qual a minha esfera que eu vou habitar, se é num planeta, se eu vou para o nosso lar, eu vou na última região das zonas umbralinas, vai depender da minha vida nesta encarnação. Aldenice, boa noite, querida, seja bem-vinda. Então, nós vamos construindo, nós vamos plasmando, e aí eu recomendo novamente a vocês, aqueles que não tiveram oportunidade ainda de ouvir a palestra Intimidade Espírita de Jerônimo Mendonça, que está lá no meu canal do YouTube, é o primeiro vídeo lá, Jerônimo Mendonça, lives e palestras e lives, alguma coisa assim. Palestras e lives. A primeira, Intimidade Espírita. Ouçam a história da princesa e do jardineiro. De acordo com as nossas ações, de acordo com o nosso trabalho em prol de várias e diversas pessoas, em prol de nós mesmos, nós vamos plasmando no plano espiritual aquilo que nós estamos construindo na nossa existência atual. E ele coloca assim, a nossa sociedade, tudo o que nela existe é a soma do reflexo dos lares que a compõem. O que a gente pode dizer sobre isso? Não dá para querer que o mundo se regenere sem que nós não pensemos em regenerar-nos. É importante. A Babi vai fazer terapia e vai fazer exercício amanhã. Beleza, Babi, importante. Mas não vai pegar terapia cheia de louça, né, Babi? Então vai fazer a sua terapia. A Flavinha colocando, mandando os tijolos de luz para o plano espiritual. É importante, então. A gente lembrar, então, que a nossa sociedade ela é o reflexo daquilo que nós estamos fazendo, tá? Não consigo mudar o mundo se eu não começo a mudar primeiramente dentro de mim. Ah lá, o João Carlos já está falando, né? Construiu um novo fim, a princesa. Ó, gente, essa palestra do Jerônimo, eu falo assim, eu sou suspeito, mas já cheguei até a fazer uma palestra uma vez, utilizando a história da princesa e do jardineiro, né? A Flavinha, a gente quer receita pronta e já mastigada, não tem jeito, Flavinha, tem que ralar. E eu estava lembrando uma mensagem, não sei quem que estava comentando sobre isso, eu vi esse fim de semana, não sei se foi no Pinga Fogo do Jerônimo ou foi... Não vou lembrar exatamente de onde foi. E estava comentando assim, que muita gente pensa acho que foi o Jerônimo mesmo, foi no Pinga Fogo do Jerônimo, isso mesmo. Muitas pessoas pensam em desenvolver a mediunidade, tá? Acho que foi a Vanderlei que comentou sobre isso. E o Jerônimo concluiu. Muitas pessoas pensam em desenvolver mediunidade. A minha mediunidade é psicofonia, a minha mediunidade é psicografia, tá? Tudo bem. Agora, o que o Jerônimo falou? Que não é a mediunidade que transforma o ser humano.
A mediunidade é um dos instrumentos. O que transforma o ser humano é o trabalho em prol dos mais carentes, dos mais necessitados. Então você ir distribuir um prato de sopa, você fazer uma campanha beneficente, você cuidar, ter atenção com as pessoas que estão necessitadas. Então, é esse trabalho de arregaçar as mangas que é o que faz a diferença. A nossa amiga Inês, ela tem um trabalho fantástico aqui no grupo chamado Unidos contra a Fome. E eu estava comentando com ela outro dia, que ela fala assim, foi no Pinga Fogo, é isso mesmo, né? Foi muito bom. A Vanderleia e o Jerônimo falaram com muita propriedade. E eu estava dizendo da Inês, a Inês tem esse projeto aqui em Araraquara chamado Unidos contra a Fome. Toda terça-feira eles se reúnem, eles pegam alimentos, pessoas ajudam com dinheiro, com tudo que estiver precisando. Distribuem mais de 70 cestas, nós temos aqui em Araraquara uma geladeira fraterna, geladeira comunitária. Então as pessoas fazem sopa ou macarrão, alguma coisa assim, e colocam nessa geladeira comunitária. Gente, não dá 15, 20 minutos, está vazia de tantas pessoas necessitadas. Eu até falei para a Inês, nossa Inês, esse seu trabalho é fantástico. Falou, Luísio, a gente faz o que pode, mas que seria da gente se não fosse as pessoas que nos dão o dinheiro para comprar, que nos dão gêneros alimentícios. Falei, olha, dar o dinheiro é muito fácil. Você transfere um dinheiro por Pix ou deposita na conta da pessoa, dá em dinheiro mesmo, isso é muito fácil. Agora o difícil é você arrecadar tudo isso, arregaçar as mangas e ir para a luta. Isso é mais difícil. E eu falo para vocês, eu já participei de um trabalho desse tipo e eu falo, você chega extremamente cansado. A gente fazia esse trabalho lá no Taquaral, que é um bairro próximo aqui de Araraquara, um bairro não, de uma cidade próxima de Araraquara, que é a cidade de Rincão. Então, você chegava no sábado extremamente cansado, mas o corpo cansado, mas o espírito leve. Você até, sabe, parecia que você volitava, né? Aí João Carlos dizendo, senão nós, os médiuns de nada, não nos transformaríamos. Exatamente. O João Carlos, todo mundo é médium, né? Médium assim, né? No sentido amplo da palavra. Mas eu achei muito importante essa observação, que as pessoas às vezes querem, eu quero psicografar, eu quero dar a mensagem do mentor, né? Todo mundo quer ser o porta-voz do mentor do trabalho, né, gente? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Um pouquinho mais de humildade, né? Cuidado também com o animismo, que é muito comum, tá? A gente precisa estar muito atento, né? Para não entrar se achando a última bolacha do pacote, né? Olha lá, Flavinha pega no batente. Pesado, né, Flavinha? Eu sei. Continuando aqui, ó. A vida espiritual também se comporá e se organizará conforme nossos reflexos mentais que regerão as nossas ações. Sabe a questão que a gente fala muito de forma-pensamento? Que o nosso pensamento tem o poder de criar, de plasmar. Aqui também ele está dizendo que a vida espiritual ela vai se compor e vai se organizar conforme os nossos reflexos mentais que vão reger as nossas ações. Lembra que eu já falei para vocês, até ontem, que tem o pensamento, eu falava a palavra e a ação. O Ari que comentou isso, que, se não me engano, que é as emoções. Então, as emoções, elas são fundamentais, porque às vezes, se estiver só no teu pensamento, fica uma coisa meio, né? Só está pensando sobre aquilo, mas se você deixou aquele pensamento tomar conta de você e veio a emoção à tona, aí que você vai sentir, né? Você vai acabar falando e acabar agindo. Então, embora o primeiro filtro seja no pensamento, o filtro mais importante que a gente tem que colocar é nas nossas emoções. Cuidado com os excessos das nossas emoções. Porque se a gente reagir de uma forma abrupta, nós podemos muitas vezes partir antes do tempo. Então, a vida espiritual vai plasmando esses reflexos mentais, né? Esses nossos reflexos mentais vão plasmando a nossa vida espiritual. E ele vai dizer ainda,
levaremos conosco para o outro lado da vida conjunto de pensamentos, palavras e ações exteriorizadas por nós no cotidiano do tempo. Cláudio, boa noite, seja bem-vindo. Então nós vamos levar para o lado de lá esse conjunto de pensamentos, palavras, ações exteriorizadas ao longo do tempo. Tá, nós não vamos levar nada do que temos, né? Tudo que a gente tem vai ficar aqui. Mas os nossos pensamentos, as nossas palavras, de acordo com o uso que a gente fez, né? Veja o que a gente estava falando ontem, nada mais nada menos que palavras. E essas palavras, por isso que é importante usarmos boas palavras, né? Essas palavras e as ações, elas vão ser levadas para o plano espiritual, para o outro mundo, né? Então, cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas ações e principalmente com as nossas emoções. Emoções deixa só para a música do Roberto Carlos, que é outro nível de emoções, tá? É importante a gente não deixar essas emoções tomarem conta da gente, né? As emoções que nos enraivecem, né? Ter e ser é a palestra que a Flavinha fez hoje lá em Gavião Peixoto. Muito boa, por sinal. Flavinha, como sempre, está de parabéns. E para finalizar, ele diz assim: é fácil assim nos apercebermos de que tipo será a nossa morada futura conforme o nosso dia a dia terrestre. Tá? Então é assim, ó. Como que vai ser a nossa vida do plano espiritual? É um reflexo do que estamos fazendo hoje. Então ninguém se santifica. Eu fiz tantas lives, desde que começou a pandemia, fiz tantas lives, tá bom. Eu assisti tantas palestras, tá bom. Eu dei tantos passes, tá bom. E aí, qual a sua transformação? Qual que foi a sua reforma íntima, a sua mudança? O que você fez em benefício do próximo? Mais próximo e aquele próximo tão um pouco mais distante. Então, cuidado, né, com o que a gente fala, né? Eu lembro, se não me engano, não sei se é do Hilário Silva, um dos livros lá que são contados histórias, e uma pessoa partiu para o plano espiritual e puxou a ficha dele, né? Entrou no centro espírita, era católico, depois converteu-se ao espiritismo e, né, quando católico, assistiu tantas missas, comungou tantas vezes, confessou não sei quantas vezes, depois que se converteu ao espiritismo, assistiu tantas palestras, tomou tantos passes, depois aprendeu a fazer palestra, começou a fazer palestra, tal, puxou toda a ficha dele, mas não havia nenhuma transformação. Então eu falo para vocês, o que a gente faz, né, que vai contar, além da nossa transformação, é também e principalmente a caridade que a gente pode fazer em benefício dos outros. E a Francine, com muita propriedade, dizendo, né, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, como ele já colocou aqui, né? As nossas tendências, nós não temos. Então a gente tem que tentar trabalhar as nossas más inclinações, e todos nós trazemos, tá? Todos nós trazemos. Algumas de um tipo, outras de outro tipo, mas a gente praticamente tudo junto e misturado, poucos de nós conseguem se sobressair. Livânia, boa noite, querida, seja bem-vinda. Então, poucos de nós conseguimos sobressair. Só espíritos com um grau de evolução maior, né, como Irmã Dulce, o nosso próprio Chico, esse trabalho que o Jerônimo fez nessa última encarnação, certamente que a gente poderia falar, o Jerônimo tinha tudo para ficar literalmente parado, deitado eternamente em berço esplêndido. Mas não por isso, ele pegou, né, e foi à luta. Fez muito mais que cada um de nós, nem a gente se aventura a fazer. Livânia, parabéns pela live lá do Mundo Jovem Espírita com Elahá. Eu já comentei com o pessoal aqui. Elahá, como sempre, com muita propriedade, comentando sobre o Antigo Testamento, sobre os 10 mandamentos, que olha,
fantástico mesmo, foi muito bom e deixa a gente assim de boca aberta com tamanho conhecimento. E falar do Antigo Testamento com naturalidade, né? A gente entende tudo. A gente não precisa nem pegar a Bíblia, né? Só ouvir o Elahá falando, a gente já aprende muito mais. Então, amigos, a lição da noite é esta. A lição de amanhã, Martielli já fez a postagem no Pensamento Espírita, é o ato de dar, né? E o ato de dar nos remete um pouco, né? Lembra um pouco de São Francisco de Assis, né? De Assis. Olha só, errando até o nome do São Francisco. São Francisco é muito mais dar do que receber, né? O ato de dar. Então vou pensar se eu coloco a música de São Francisco aí, tá bom? Quando eu fizer a minha postagem. Gente, então agora eu vou convidar a todos para que a gente possa se unir em pensamentos para aquelas pessoas que nos pediram preces e aqueles que se sentirem confortáveis, quiser colocar uma água para ser fluidificada, pedindo também assistência espiritual. O link da live do Velho Testamento está no Mundo Jovem Espírita. É só você pesquisar. Olivane, eu acho que a Laura vai disponibilizar também no canal do YouTube, né? Normalmente ela faz isso, mas está no... Como é que fala? Está lá no Instagram do Mundo Jovem Espírita. Tá? Vale muito a pena mesmo que... só... Olivane, coloca aí o arroba do Mundo Jovem Espírita e marca a Luciana lá também, ó. A Luciana perguntou, tá bom? Marca a Luciana lá para ela. Luciana... Deixa eu ver se eu marco aqui, vai. Não. Então, mas eu marco o arroba, né? Responda para Luciana. Deixa eu ver se eu vou responder aqui, vai. Vamos ver se eu consigo, hein? Responder para Luciana aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Vou mandar a Luciana. Fica mais fácil agora. Ó, pronto. Oh, não foi, Luciana, desculpa. Deixa eu marcar aqui, vai. Para fazer direito. Antes das nossas preces. Pronto, agora tá marcadinho. Tá lá. Beleza, tá. Duplamente. Eu marquei a Luciana e tá marcado já certinho. Perfeito. Vamos então agora às nossas preces, né? E assim, queridos amigos, aqueles que se sentirem confortáveis, vamos fechar os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltando lentamente o ar. Vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso pensamento, deixando fluir apenas e tão somente esta melodia que vai envolvendo os nossos ouvidos e chegando até os nossos corações, pulsando com a mesma sintonia, com a mesma energia do universo. Nós vamos estar sentindo a nossa paz, harmonia. Conforme vamos respirando, vamos relaxando mais ainda. Prestarmos atenção no movimento da respiração, o ar entrando e saindo. É o sopro do Criador envolvendo a cada um de nós. E somos gratos a Deus nosso Pai pelo dom da vida, pela oportunidade desta existência. E vamos lembrar também daquele que está sempre ao nosso lado,
Ele que disse: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei convosco. O nosso Mestre Jesus, que não mede esforços para nos proteger, nos amparar, nos abençoar, apesar das dores, apesar dos sofrimentos, apesar das angústias que muitas vezes atormentam o nosso ser. Estamos aqui, Mestre, rogando encarecidamente por cada um de nós que está aqui nesta live, ou por quem já passou por ela ou vai assistir depois. Abençoa-nos, Mestre. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Envolva-nos no seu manto de luz e vamos sentindo abraçados, envolvidos pelo seu amor. E queremos, Mestre, neste momento, rogar por aquelas pessoas que nos pediram prece, em especial pela Cláudia Aparecida Trupel, a Luísa Marques, o Samuel Alves dos Santos, Samuel Loli, Janaína Loli, a Meire Marins, desencarnou semana passada, e a Emília Maria Oliveira Teixeira, desencarnada neste dia. Que a espiritualidade amiga possa derramar suas bênçãos e nesses irmãos que estão partindo para o plano espiritual possam ser recebidos, amparados e abençoados, dando também o consolo a todos aqueles que aqui restaram. Ampare, Mestre, os velhinhos nos asilos, as crianças, órfãos, os nossos irmãos presidiários, aqueles que estão perdidos nos vícios, nas drogas, ou também que não têm o lar a voltar. Ampare a eles, Mestre. E neste momento, queremos pedir, cada um de nós certamente traz aquele pedido muito particular a ser feito, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso merecimento. Agradecidos que somos por a oportunidade de aqui estarmos, agradecidos por cada um de vocês, corações queridos que estão sempre conosco, agradecidos a Jerônimo Mendonça, que gentilmente trouxe-nos essas mensagens para as nossas reflexões, e a equipe médica e espiritual do bondoso Dr. Bezerra de Menezes, rogando ainda que possa fluidificar as águas aqui colocadas, que elas se transformem em remédio e lenitivo, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus e em toda parte. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, agradeço uma vez mais a cada um de vocês que esteve aqui conosco e desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz e até amanhã, se Deus quiser. Beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, gente.